Quando a gente pensou Café com Amigos, e o Fábio, eu falei para ele, você abre e eu encerro. O Fábio foi juntos, como ele contou aqui no início, quem estava aqui, a gente conversando como a gente podia cooperar com a sociedade, com a comunidade, como a gente podia colocar partes da sociedade juntos, ou seja, aqueles que têm conteúdo e aqueles que têm desejo de aprender. Assim começou o planejamento e começou a nascer o Café com Amigos. Quando ele falou, ele falou no início, um evento mensal. Evento mensal é evento, a gente queria criar um hábito. Então a gente pensou, bom, para ser apto tem que ter regularidade, frequência muito mais perto. Mas é um grande desafio montar tudo isso, o auditório, prover café da manhã, preparar as artes, encontrar o palestrante, convencer as pessoas que é bom elas se desenvolverem pessoalmente. É difícil isso, a gente imagina que é óbvio. Não é óbvio, muita gente pensa que as coisas vão acontecer naturalmente, sem esforço, sem foco, sem objetivo. Nós estamos ouvindo tudo isso aqui. Então o Café com Amigos tem um objetivo: ajudar você a viver a vida que o Criador preparou para você. Ou seja, nós não queremos que você viva menor do que a vida que Ele tem para você. Então nosso desafio é encher o nosso coração de esperança e aprendizado, de maneira que a gente possa galgar tudo aquilo que o próprio Deus tem para nós. E a gente sabe que nós precisamos da vida na vida, ou seja, como essa fé, a objetividade das Escrituras Sagradas podem fazer sentido na nossa vida pessoal, na nossa identidade como homem, como mulher, na nossa vida como casal, nossa vida como família, nossa vida como trabalhador, a nossa vida no dia. Ou seja, como a fé prática, e não apenas uma questão de um dia encontrar o Criador no céu. É claro que para encontrar no céu é necessário que vivamos a vida aqui e agora, no apontamento que Ele tem para nós. O meu tema de hoje é potencialize-se sem se perder. Nós estamos vendo muito sobre isso, como a gente pode ser útil, como a gente pode colocar a nossa vida. Aprendemos desde a primeira palestra, nos desafiou, O Fábio traz tantas informações que a gente, poxa, eu não vou dar conta. Calma, vai funcionar se você tiver apontamento na sua vida. Potencialize-se não tem a ver apenas com velocidade. Potencialize tem a ver com a vida inteira. Ou seja, já viu essa história? Integralidade ou integridade. Não é assim que a gente vai comprar um arroz, um cereal e fala assim, esse é integral. Significa que ele é o quê? Inteiro. Ele tem todo o potencial dentro dele. Então nós queremos te ajudar a liberar todo o potencial que o Criador tem para a sua vida. Eu vou pedir para colocar o primeiro slide, porque eles não me entregaram o negócio a gente passar, parece que está tendo problema aqui. Então a gente vai colocar lá e a gente vai ver que começa a nossa vida, potencialize, propósito, identidade e contentamento. Aí a minha família, então tudo começa em torno da família. Já vimos lá na apresentação, já colocaram, e o Ricardo falou um pouco sobre a importância da família, mas há algo anterior à família para que a família faça todo sentido. A família sem a direção do Criador, ela nunca vai alcançar seu potencial. Então eu posso ser o pai mais dedicado, o marido mais amoroso, o trabalhador mais empenhado, sem a compreensão do potencial, sem a ligação do eterno, nem eu nem você vamos completar a jornada que Ele planejou para nós. Então eu preciso potencializar a minha vida, eu preciso viver tudo aquilo que Ele tem para mim, sem que eu me perca. Por isso o Café com Amigo deseja que nós sejamos pessoas melhores, trabalhadores mais capacitados e empresários mais produtivos. É a vida na vida. Como nós vamos potencializar? Então não se trata de fazer mais, mas se trata de ser inteiro. Não se trata de potencializar apenas na aceleração. Não sei se você sabe, potencial, tem uma fórmula na física que é energia pelo tempo. Ou seja, potência é igual energia gasta no tempo em que eu a gasto. Ou seja, quanto mais energia você investe num
pouco tempo, mais potencial você tem. Talvez a gente está pensando sobre isso, né? Pensando sobre potência, potencial. Então vamos lá. Potência sem direção vai causar desgaste. Potência com direção vai causar impacto, vai causar deslocamento, objetivo alcançado. Sabe por que muitos de nós estão vivendo, né? Nós estamos vivendo em dias, já ouvimos isso aqui hoje também, que há tanta gente surtada, tanta gente com burnout. Burnout nada mais é do que estafa. Na época dos meus pais eu ouvia falar, fulano está com estafa. Agora ficou bonito o termo, que agora é burnout. Significa assim, queimou, né? Acabou, burnout, né? Acabou tudo. Sem o entendimento do propósito, da potencial na minha vida, eu vou chegar ao burnout. Mas quando eu entendo o propósito, e o Paulo Neto falou sobre aquilo, até a morte de cruz cumpre seu propósito e, portanto, a alegria da entrega. Mas quando eu não tenho compreensão da alegria da entrega, é desgastante, é sem sentido. Então, na física, né, quando a gente olha para isso, ela ajuda a gente a orientar. Então, não adianta ter potência sem que haja propósito. Ou seja, a potência é quanto tempo ou quanta energia você está gastando. E a pergunta é, será que vale a pena a direção que você está investindo a energia da sua vida? Porque nada mais é que uma troca. Eu estou trocando a vida por aquilo que eu espero alcançar. Eu estou investindo a minha vida. E a pergunta é, aonde você quer chegar com a sua vida? Já parou para pensar? Porque a gente vai, né, temos aquela história, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E às vezes a gente não tem apontamento. Então sucesso na vida de um homem, de uma mulher, não tem a ver com a velocidade que eu sou capaz de percorrer num tempo, mas tem a ver com o rumo. Porque mesmo numa velocidade mais cadenciada, se eu estiver no rumo certo, eu vou alcançar o objetivo. Por isso que tem muita gente que vive de zigue-zague. Ele não sabe para onde vai, ele imagina que é apenas atividade, ele está gastando energia, ele está investindo na vida dele, e no final há uma sensação de perda de tempo. Esse é um objeto, talvez você conheça e talvez você nunca tenha pegado num. Isso é uma ampulheta. Isso data ali do século 8, do século 9, ficou mais popular, provavelmente ali no século 14, mas ela marca tempo. E talvez a ampulheta dê para nós uma consciência do tempo melhor do que o relógio. O relógio parece que ele é um círculo contínuo, né? E a ampulheta não, mostra que conforme a areia vai caindo, o tempo que passou acabou. Ele não volta mais. Mas a gente pode virar a ampulheta, é outra contagem de tempo. Então a pergunta que nós passamos é, o tempo escorre e não volta, e a areia que caiu não pode ser uma vez mais recolocada. Mostra para nós uma finitude da vida, e às vezes a gente tem que fazer algumas contas. Tem muita gente que trabalha para ter férias, e talvez você possa fazer a conta. Alguém perguntou quantos anos o povo que tem, 50 anos parece a média. Então vamos supor que a gente vai ter 30 anos pela frente, 30 férias. Pensa bem, você está gastando a sua vida para 30 encontros. Talvez seja com pessoas que você ama e que agora se deslocaram, estão em outro lugar. E se eu te perguntasse, você podia dizer, não, eu vou encontrar com a minha família 2 vezes por ano. Então serão 60 encontros. Fora aquelas que um vai, o outro não vai. Começa a colocar a ideia de que a vida tem finitude. O tempo nos leva a pensar sobre isso. Isso dá para nós um sentido um senso, né, de propósito e de urgência. Ou seja, eu não posso deixar que a vida se esvazie sem que isso tenha propósito no viver. Hoje está muito bonito, você encontra as pessoas e todo mundo gosta de dizer, correndo. E aí de vez em quando a gente encontra umas pessoas esbaforidas, parece que está, né, suada. Já viu essas pessoas? Você encontra com ela, está sempre agenda cheia, ela acha bonito. E agora está na moda, empresários, palestrantes, influencers. Vou colocar minha agenda para mostrar o quanto eu estou carregado de coisas para fazer na minha vida. E talvez seja para que essa agenda preenchida
nos dê a possibilidade de viver a vida que eu imagino que vale a pena e eu preciso dessa outra agenda. E talvez a gente possa pensar que eu estou sendo consumido, gastando a minha vida e o meu tempo, que é a coisa que não volta, mais precioso, naquilo que não vai mais voltar atrás. Eu pedi para o pessoal trazer aqui, vou pedir a ajuda do Samuel, uma outra. Eu sempre entendi da minha própria vida, que é, quem conhece o que é um eletrodo? Abra aqui. O eletrodo é essa liga metálica, e essa liga metálica tem um objetivo. Ela vai ser conectada à energia, e ela vai possibilitar ser consumida para cumprir um propósito. Um eletrodo chega a ter 3.000 graus para ter a fundição necessária para cumprir o propósito. Ela vai criar um ciclo, né, de energia, de maneira que a energia vai ser empreendida sobre ela e ela vai cumprir. Mas no cumprimento do seu propósito, ela vai ser completamente consumida. Eu e você somos como um eletrodo. O eletrodo vai ser consumido naquilo que ele faz. Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Criar, ligar, construir. Mas há também uma maneira de usar um eletrodo sem que ele cumpra nenhum propósito, mas continua sendo consumido sem objetivo. Quando a gente pega lá uma liga, e a liga, vamos testar o eletrodo. Samuel disse que vai me contratar se eu conseguir usar o eletrodo. Cadê a liga? Qual que é que eu vou poder? Dá uma. Aqui, então põe ela aqui. Então o eletrodo nada mais é do que uma liga que vai cumprir o propósito, se fundindo ou ligando partes de maneira objetiva. Imagine a sua vida, você está empreendendo tempo, energia, e ao mesmo tempo a sua energia gasta vai consumir quem você é. Não apenas seu tempo, mas quem de fato você é. Então quando a gente vai lá, então o que vai acontecendo? Ela vai preenchendo e vai ligando. Ou seja, mas ao mesmo tempo, eu posso pegar isso aqui e colocar ele num lugar onde que ele se consome e não cumpre propósito. Muito obrigado, Samuel. Contratados? Não, né? Então, a liga vai consumindo e ligando, construindo. A pergunta para mim e para você: você como um eletrodo está construindo o quê? Você está ligando o quê? Conectando o quê na sua vida? Se o seu objetivo é apenas gastar os seus dias sem nenhum propósito, isso vai trazer desespero. Ele pode brilhar sozinho. Já viu um eletrodo? A gente coloca ali, ele vai brilhar. Mas se ele não unir o que está separado, se ele não conectar a um propósito, vai se gastar e nada será consumido. Pensando sobre isso, recentemente, a gente recebeu um irmão aqui na cidade, e ele citou rapidamente a respeito de uma matéria que saiu. Quem conhece a Cíntia Chagas? Então, é o início aqui? Observação não. Perfeito? Então, quando a gente pensa sobre o potencialize, eu ouvi uma frase que talvez seja o que você está pensando para a sua vida. Quem conhece a Cíntia Chagas? A Cíntia Chagas fez uma seguinte afirmação recentemente: apesar da ausência paterna, eu cheguei lá.
E às vezes a gente pensa em sucesso, e sucesso para nós é chegar lá. Já parou para pensar o que significa para você chegar lá? Para ela, uma influência, uma pessoa de vitória, e sem dúvida a gente pode ter ela como uma referência, um modelo de chegar lá. E ela vai contando a história, sobre a história de uma família simples, como alguns contaram aqui. E ela diz, eu agradeço a Deus. E aí ela diz assim, ambiciosa, disciplinada, grata, eu diria. Mas a garota não tinha carro, que morava num sobrado, chegou lá. Agora vivo num apartamento de 325 metros quadrados. 325 metros quadrados. Mas o que me chamou a atenção foi que, no meio de tudo isso, ela diz, agora vivo sozinha. Para muita gente, chegar lá tem a ver com conquistas materiais. E as conquistas materiais nem sempre vai produzir o contentamento de viver que a gente imagina. Se a gente olhar, e ela repete, eu cheguei lá. O que é chegar lá para você? Nós estamos aqui há 8 horas, ou um pouco mais do que isso, sendo desafiados, instruídos, estamos aprendendo coisas maravilhosas, e tudo isso são ferramentas muito boas, que nós cremos ser importantes para a sua vida. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com tudo isso, e para onde você está colocando a sua energia para chegar lá? O que é chegar lá? Um carro melhor na garagem, uma casa mais bacana? Talvez seja isso, e a gente imagina, o dia que eu tiver tudo isso, eu vou ter contentamento. Quando a gente olha, e aí eu fui lembrar de algumas pessoas. Quem conhece o Michael Phelps? Michael Phelps é o maior medalhista olímpico da história. Dificilmente, ele tem mais medalhas do que a boa parte dos países tem, somando as suas medalhas. E o Michael Phelps, depois de todas as conquistas, ele quase chega ao suicídio. Ele confessa depois, ele conta a sua história, dizendo, apesar de todo o meu sucesso, essas coisas não preencheram o vazio que assolavam e esmagavam a minha alma. Talvez a gente imagina que o sucesso, a fama, uma estrela no calçada da fama mais famosa do planeta, Hollywood, Jim Carrey, um dos grandes atores que alcançou sucesso, mudou uma geração com as suas grandes personagens, entra num distúrbio e quase perde a vida. Olhamos mais recentemente o Liam Payne, que é integrante da banda One Direction, agora aqui na Argentina, que também, de uma forma abrupta, tem a sua vida ceifada. Gente que estava no palco, aos aplausos, recursos, o sexo mais louco, mais intenso, que é capaz de obter, tudo isso que muita gente está pensando que é o chegar lá. Essas pessoas descobriram que ao chegar lá, se encontravam sozinhas. E o ser humano não foi feito para viver sozinho. Aliás, se você parar para pensar, é melhor estar entre bandidos do que estar preso numa solitária dentro de uma penitenciária. Porque a solidão é mais destruidora do que a má companhia. Olha só como é que é isso. Deus, o Criador, nos projetou para ser um ser vive em coletividade. A resposta de muito disso que a gente está vendo é a conexão com o Criador, é o propósito para o qual fui criado, o propósito para o qual o meu tempo está sendo esvaziado. E às vezes a gente vai se desculpando e a vida vai passando. O tempo está passando. E o tempo que passou parece ser apenas poesia, jogo de palavra, mas deixa eu dizer, o tempo que passou não passa mais, não volta mais. Nós vamos ter um novo tempo, mais um ano, e o mais interessante de tudo, que nenhum de nós, nem eu nem você, segundo as Santas Escrituras, sabemos o nosso dia, mas o nosso dia vai chegar, e esse dia é o dia. E não adianta você se ocupar, andar ansioso, ter medo, porque você não é capaz de fugir dele.
Então eu e você estamos com os dias contados. E o que você está fazendo com os seus dias? Alguém perguntou aqui o que você faria com as 24 horas se você soubesse que seria a última. Eu me lembro de uma vez visitando meu avô. Meu avô era um homem trabalhador, mas muito severo. Meu avô, no seu final, ele estava no leito de cama, e eu fui visitar ele, é o Álvaro, por isso que eu sou o Olgálvaro, né? A Olga, esposa do meu avô Álvaro, que era a Olga e eu o Álvaro, né? E lá estava o Olgálvaro Júnior falando com o Álvaro. E ele dizia assim: meu filho, cadê seu pai? Papai tinha saído, estava lá no hospital. E eu falei para ele: papai saiu, ele foi ver alguma coisa no banco. Ele falou assim: a gente não pode ficar correndo na vida não. Aí ele perguntou, no momento meio de confusão, porque ele já tinha se separado da minha avó há muitos anos: cadê a Olga? A vovó já tinha falecido. Eu falei: a vovó não está aqui não. Ele falou assim: é a família, meu filho. E muitos de nós, sem entendermos, pensamos que o chegar lá vai valer a pena se chegarmos sozinhos. E muita gente está abrindo mão da família, dos amigos, das histórias, das memórias, porque querem chegar lá. E a gente não vai chegar lá. A gente não vai chegar lá sem que haja uma experiência com o divino. Você pode tentar tudo na sua vida. A Bíblia conta a história de um homem que chegou lá, e o nome dele era um rei, e segundo as escrituras era o mais sábio de todos eles. E ele disse que ao chegar lá, ele não encontrou a felicidade que ele almejava. Ele escreveu um livro sobre isso, as memórias dele. Ele falou assim: eu me propus pensar a vida por mim mesmo. E ele era botânico, ele era cientista. Se você olhar a história desse rei, você vai ver nos feitos, ele diz assim: coloquei os melhores cantores para cantar nas minhas festas. Quanta gente pensa assim: o dia que eu chegar lá, tal cantor vai cantar na minha festa. Ou talvez você diz: não, o dia que eu tiver uma boa condição, agora está na moda, eu vou comprar um vinhedo, vou virar vinicultor, sonho de consumo, vou para o Chile e vou para a Argentina. E muitos chegaram lá. E o Salomão, o rei, também chegou. Ele diz: plantei para mim vinhas, não tinha vinhas como as minhas. Ele diz: se você pensa em mulheres, eu pensei, então são os prazeres. Esse homem tinha 1000 mulheres, 700 mais 300 concubinas oficiais, ou seja, para ele repetir de mulher, para ele dormir com cada uma, ele demorava 3 anos. E às vezes a gente pensa: não, é vida louca. Deixa eu te dizer, não há contentamento enquanto você não descobrir o propósito do Criador para a sua vida. Não há contentamento enquanto você não descobrir a sua identidade. Lembrando que há um tempo determinado para tudo isso. O dia que passou, passou. E alguém já disse, a gente sabe sobre isso: qual é o melhor momento de plantar uma árvore? 10 anos atrás. E o segundo melhor momento? Hoje. E talvez seja: qual é o melhor momento para começar a restaurar minha vida? Era muitos anos atrás. E o segundo melhor momento? Hoje. Talvez hoje é o dia de pedir perdão. Talvez hoje é o dia de se reconciliar com o irmão. Talvez hoje é o dia de liberar o perdão na vida de alguém. Talvez hoje seja o dia de apontamento das motivações para as quais tem norteado a sua vida. A potência que você está empreendendo, o vigor. Essa é uma carta do apóstolo Paulo, escrevendo uma cidade lá na Turquia. A gente vai visitar ela agora, a gente vai fazer uma viagem para as terras bíblicas, e vamos estar lá na Turquia. Naquela época era a Ásia Menor, e ele diz assim: retendo firmemente a palavra da vida. Então lembre-se de uma coisa: a palavra da vida. Eu, assim como no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Sabe qual que é a pior sensação que causa burnout nas pessoas?
é lutar por algo e quando chegar lá descobrir que não valeu a pena. É dizer, peguei o ônibus errado na minha vida. E tem muita gente pulando de prédio que chegou lá. Tem muita gente, eu gosto mais do Elvis Presley. Sabe quantos anos o Elvis Presley morreu? Maior sucesso. O Elvis Presley chegou lá. Você sabe quanto a marca Elvis Presley ainda fatura por ano? Mais de 50 milhões de dólares. Ele morreu há muitos anos atrás. Ele morreu, tinha 42 anos. E sabe por que ele morreu? Ele morreu porque ele tinha que dormir para fazer show e tinha de estar acordado para realizá-lo. Então ele tinha que forçar o sono tomando remédio, e na verdade ele tomava anestesia para dormir, e depois eles tinham de potenciar ele colocando energético para que ele tivesse vibração para fazer o show que tinha de fazer. Com qual objetivo? Sucesso, fama, dinheiro e prazeres. A vida desse homem foi ceifada com 42 anos de idade. Eu não sei qual a sua idade. A pergunta para nós é: eu não quero ter corrido nem me esforçado inutilmente. E aí ele diz, olha, eu estou sendo, o Paulo não tinha problema de entregar a vida dele, de ser consumido. Ele usou outra linguagem, ele não usou o eletrodo como eu usei, mas ele usou assim, eu sou entregue como oferta de bebida derramada. Sabe o que ele está dizendo? A minha vida está sendo derramada por vocês. A minha vida está sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé. O sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo todo. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Sabe o que esse homem, tem um outro texto que ele diz? Sei ter contentamento em tudo, seja na abundância, tendo mais do que eu preciso, ou no dia mau, em que eu não tenho nem para aquilo que eu preciso. Por isso que as Escrituras Sagradas dizem para nós, dei graças em tudo. Sabe o que vai fazer um coração ir na direção de Deus? Gratidão. Sabe o que vai fazer um coração ir na direção do outro? Gratidão. E sabe o que causa maior problema na nossa vida? Decepção. Decepção, eu vou dizer o que é: a minha expectativa com a limitação do outro. Vou explicar isso melhor. Quem aqui é pai ou mãe? Suponha que no mesmo dia tem uma filha fazendo aniversário e um filho na final do campeonato de futebol. Se você vai para o aniversário da filha, você frustrou outro filho porque era o dia mais importante que ele lutou para a final do campeonato. Ou seja, a expectativa de alguém com a limitação do outro. Assim tem sido na vida de muitos de nós. Frustração, decepção pela limitação do outro, que nunca vai ser capaz de responder para mim as expectativas que eu tenho a respeito dele. Bomba relógio para a família, para os negócios, para as sociedades, para os casamentos, relações de pais e filhos. E aí eu quero concluir dizendo, não permita que a sua decepção sirva de desculpa para a sua desobediência ao Criador. Entende isso? Estou decepcionado, por isso fiz o que fiz, por isso fui embora. Estou decepcionado. E por que eu estou decepcionado? Porque fui frustrado nas expectativas que eu tinha com o outro. O Café com Amigos tem como objetivo te ajudar a entender seu propósito, a ser assertivo no investimento do seu tempo e dos seus recursos, para que você encontre na sua vida contentamento de viver. Queria que você ficasse de pé. Se você pudesse escrever aqui agora, se eu pudesse falar para você, vem aqui e escreva o que significa chegar lá. Se você no seu trabalho, na sua família, hoje pudesse dizer, para mim chegar lá é igual
o que você escreveria num quadro em branco na sua história?